Olha aqui. Aqui está o motivo do inferno que muitos casais vivem. E homens e mulheres vivem. Aqui está o segredo. Aqui, ó. Anota aí porque vai cair na prova. Tira o print da sua tela e guarda isso porque vai cair na prova. Tá aqui, ó. Mulher, homem são diferentes. Parece óbvio, só que não. E você vai entender aqui um dos motivos e um caso clássico de um casamento destruído pela falta de entender isso aqui. Que homem e mulher são diferentes, funcionam diferentes, querem a mesma coisa, mas de formas diferentes, e quando um não entende o outro, então eles acabam se machucando. O casamento da aluna que fez a pergunta para nós aqui hoje acabou por causa disso, por não entender essa lição aqui. Então preste atenção aí, você solteiro, você casado, porque isso aqui cai na prova todo dia, tá? A prova da vida, a prova do casamento. Vamos lá. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Nós vamos agora responder a pergunta desta aluna de São Paulo. Preste atenção no que ela está passando. Buscando ajuda, porque eu estou vivendo a maior dor da minha vida nesse momento. Eu fui casada por 10 anos e sempre vivi muito em função do meu casamento, construí a vida pensando na relação, nos planos e no futuro juntos. Apesar de eu reconhecer que eu cometi erros ao longo da relação, alguns dos quais eu me arrependo profundamente, mas também eu me dediquei muito pro casamento. E recentemente o meu marido ele foi embora de casa porque eu falei para ele ir embora, mas foi uma situação assim que eu tava com muita raiva, tava precisando de apoio, de carinho, de cuidado. E ele não estava presente, estava trabalhando como sempre, sempre fazendo outras coisas e me senti assim desassistida, sabe? E aí no calor da emoção eu falei para ele ir embora. E ele acabou indo embora e até hoje não retornou. E dentro dessa situação também teve um acidente, o cachorro morreu atropelado. E aí eu também culpei ele pela morte do cachorro. E então, desde então, nossa relação se deteriorou ainda mais. E nos últimos dias eu tentei me aproximar, eu conversei, pedi uma chance, pedi para que ele pensasse, abri meu coração, falei tudo o que sinto. Disse que eu amo, que sinto saudade, quero reconstruir nossa relação. E ele me respondeu com todas as palavras que não me ama mais, que não sente mais nada por mim e que não me quer mais e que eu devo viver minha vida. E desde então, estou com uma dor profunda, dor emocional, uma dor intensa, choro com frequência, sinto ansiedade, culpa, arrependimento, uma sensação de vazio enorme. Tenho muita dificuldade para aceitar que a minha história de 10 anos possa estar chegando ao fim. Estou me sentindo bem perdida. Aí eu estou procurando ajuda e por causa disso, eu quero continuar o meu casamento. Obrigada por me ouvir. Vamos lá. Primeiro, as lições para os alunos que podem evitar o erro que ela já cometeu, não é? A nossa aluna falou 2 vezes aqui, ela enfatizou que ela se preparou, ela se dedicou muito, se preparou não, ela se dedicou muito a esse casamento. Se dedicou muito. Mas veja bem, é totalmente possível você se dedicar muito a uma coisa e fazer tudo errado. Dedicação não é sinônimo de fazer as coisas certas. Você pode estar muito dedicado no que não funciona. Que eu acredito que foi o que aconteceu aqui. Não que tudo que você tenha feito foi errado, mas claramente você é uma pessoa intensa e parte dessa intensidade foi na direção errada e acabou prejudicando a situação. Não estou dizendo que foi culpa sua somente desse casamento ter acabado, mas preste atenção, primeira lição para os nossos alunos. É possível se dedicar muito a um relacionamento da maneira errada, tá? Então, poder só destrói se não for direcionado na direção certa, ok? Como um carro. A potência de um carro pode te levar bem rápido para o seu destino ou pode meter você num poste, ok? Muito bem. Segunda lição. O problema da nossa aluna aqui, ele está diretamente ligado à dificuldade, à falha de entender que homem e mulher são muito diferentes na forma em que são programados. Homem tem uma forma de pensar,
uma forma de agir que, tipicamente, de forma geral, é diferente da mulher. É claro que, como a gente fala em termos gerais, é claro que há exceções. Às vezes um homem ele é mais como a mulher é mais como o homem, é o estereótipo do homem, e isso acontece. Há exceções, muitas variáveis podem mudar a situação. Mas, de forma geral, essas diferenças se aplicam a homens e mulheres. E quais são essas diferenças? São muitas, eu vou falar de 3 aqui, tá? Preste atenção, como homens e mulheres funcionam diferentes e como isso machucam muitos casais, por não entenderem nem a si mesmos e nem o parceiro. Eu cometi isso, eu cometi esse erro no meu casamento. Eu sofri e fiz a Cristiane sofrer por não entender essas diferenças. Então eu posso falar sobre isso com você. Vamos lá. Primeira coisa é que a mulher, ela normalmente, ela precisa falar, ela precisa ser ouvida, ela quer falar. A mulher precisa se comunicar, nem sempre porque ela quer um conselho do marido, mas porque ela quer ser ouvida. Para resolver os problemas dentro dela, ela precisa falar. Diferente do homem, que normalmente, quando ele está com problemas, ele se cala. Ele fica em silêncio, com seus botões, ele não vê necessidade de falar dos seus problemas com ninguém, nem com a esposa, até mesmo para poupá-la. Ele só pensa em falar dos seus problemas se ele encontrar alguém que ele pensa que vai ajudá-lo. Uma pessoa que ele considera que é mais capaz do que ele naquele assunto e ele vai falar para buscar uma solução. Mas fora isso, ele não pensa em desabafar. Homem não é de desabafar. Então, nisso, muitos homens e mulheres se frustram e as mulheres, por exemplo, elas costumam machucar com palavras. A mulher, ela tem a língua muito mais forte, muito mais afiada do que o homem, e ela machuca com palavras e muitas vezes para tirar uma reação do homem. Porque ele não fala, porque ele não revela, porque ele não se abre, então ela vai e fica apertando os botões dele. Né? Fica apertando os botões, como a situação do cachorro. Né? Eu tenho certeza que você usou a situação do cachorro para poder descontar a raiva de outros assuntos no seu marido. É normal. Normal para a mulher fazer isso. Ela machuca com palavras. Já o homem, quando ele quer machucar, ele machuca com silêncio. Silêncio e ausência. Ele se retira, ele corta a comunicação, ele corta recursos, não é? Ele simplesmente diz assim, agora você vai sentir a minha falta. É o que ele está fazendo agora. Você falou para ele, vai embora. Né? Você não queria que ele fosse embora. Mas como você machuca com as palavras, né? O que você queria era que ele falasse, não, meu amor, vem aqui, eu não vou embora, eu vou lutar por nós. Como nos filmes, você queria isso. Mas ele, no momento de gota d'água, tomou as suas palavras literalmente e foi embora. Porque ele pensa agora, você vai agora sentir a minha ausência. Ele está te punindo com a ausência dele. É assim que o homem pensa, normalmente. Não estou falando que um é certo nem o outro é errado. Estou falando como são as coisas. Muito bem. A mulher precisa ser ouvida, precisa falar. O homem, porque ele não é muito de falar, ele só quer ser compreendido, mesmo sem palavras. Ele quer ser compreendido pelo que ele faz. Você falou que ele trabalhava muito. E provavelmente você não apreciou o suficiente, não é? Com respeito ao trabalho. Assim como ele também não entendeu, porque o homem é mais dado ao trabalho e normalmente é sem noção com respeito às necessidades da mulher, e, portanto, ele não percebeu que mais do que dinheiro você queria dele presença, não é? Mais presença do que presente, mais presença e atenção do que um restaurante, móveis mais bonitos, etc. Então, ele não te entendeu, não deu o que você precisava, você não entendeu, não compreendeu, não apreciou, não o respeitou pelo que ele fazia, então você o fez sentir agredido, desrespeitado, por isso ele foi embora. Terceira coisa, diferença entre mulher e homem. A mulher quer se sentir especial. O homem, ele se sente especial quando ele é útil. A mulher quer se sentir especial aos olhos do homem. Você é bonita, você é linda, você é a única, só tenho olhos para você, você é inteligente. Ela quer sentir especial entre todas. Ela quer sentir a princesa. Ele quer sentir útil.
Então, vocês se machucaram por não entenderem as diferenças entre homens e mulheres. O que você pode fazer agora? Primeira coisa, aluna, você tem que entender que talvez você tenha passado dos limites e talvez realmente não tenha mais volta. Desculpem dizer isso, mas em muitos relacionamentos, os casais passam do limite. Pode ser que ele esteja já do outro lado e não tem mais volta. Mas eu acredito que o que está acontecendo com ele é que ele está te punindo com a ausência dele. Então, isso é uma das consequências. Por isso, a gente não deve machucar um ao outro, não é? Não deve ficar testando os limites um do outro na relação. Segunda coisa, agora não é momento de você ficar indo atrás dele. Quanto mais você corre atrás dele, mais você está dizendo para ele que ele tem que te punir com a ausência. Então, você tem que deixá-lo, deixar ele sentir sua falta, deixar de sufocá-lo, deixar de... Se você já pediu perdão, desculpas, e de fato você reconheceu isso, e não foi apenas uma tática para tentar fazê-lo voltar para você, se você já falou tudo que você tinha que falar em termos de reconhecimento dos seus erros, então está falado. Não fique mais se humilhando, pedindo que ele volte para você. Não sufoque, não cobre, deixe ele sentir sua falta. E enquanto isso, o que é que você faz? Você tem que focar em você. Você disse que você está se sentindo muito mal, que você está perdida, decepcionada, sofrendo com ansiedade, sentindo um grande vazio porque você pensa que esses 10 anos foram jogados fora. E se você não tratar de você agora, você não vai ficar bem. Mesmo que ele volte, você não vai ficar bem. O seu marido precisa ver é que ele vai voltar para quê e para quem? Por que ele deveria voltar e para quem ele vai voltar? Para a mesma esposa que mandou ele embora? Não, obrigado. Se ele vai voltar, ele precisa ver que você mudou. Então agora, o caminho mais rápido para a volta do seu marido é você tratar de você, fazer aquela viagem introspectiva, reconhecer seus erros, tratar de você, aprender como você deve ser como esposa, como você deve tratar com o marido, como ele, não é? Ficar bem, para que quando ele vir que você está bem, então ele vê que você já não é mais a mesma pessoa que mandou ele embora de casa. Então eu aconselho que você venha tratar do seu eu, fazer a reconstrução do seu eu na terapia do amor. Mulheres como você, todas as semanas estão dando testemunhos, estão falando de como elas se reconstruíram e como reconstruíram seu casamento a partir de uma reconstrução interior, em primeiro lugar. Toda reconstrução do nós passa pela reconstrução do eu. Então comece com você. Eu sei que parece contra-intuitivo, né, que você tem que deixar ele, mas na verdade o caminho mais rápido para ele voltar é você mudar. Tá bom? E ele depois, quando quiser voltar, ele não vai voltar, você não pode aceitá-lo do jeito que ele está e que ele foi também não. Você vai também convidá-lo a ser melhor como você se tornou melhor. Mas isso você vai aprender como fazer na terapia do amor. Por que não começar já nessa quinta-feira? Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, nós esperamos por você, aluna. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, entendeu? Há muito mais diferenças entre homem e mulher. Se você aprender quais elas são, aprender como você funciona, como a cabeça do homem funciona, a cabeça da mulher funciona, você vai evitar muitos problemas e vai resolver problemas já existentes no seu casamento. Você precisa se dedicar. Uma forma de começar, você é casado, leia Casamento Blindado, ou se é solteiro, leia Namoro Blindado. Isso vai te dar uma reeducação amorosa, a cartilha da reeducação amorosa. E toda quinta-feira, na Terapia do Amor, a gente trabalha com a inteligência amorosa e com o autor do amor. Ele faz o impossível. Em casos como este dessa aluna aqui, que só Deus pode tocar no coração de uma pessoa e fazê-la querer voltar, nós vemos isso acontecer todas as semanas aqui na Terapia do Amor. Então vem participar. E você? Quais as diferenças entre homens e mulheres que você já notou, já aprendeu, ou que no passado você errou muito e hoje você já sabe que você quer compartilhar com os nossos alunos aqui? Deixe nos comentários
e mande esse vídeo para alguém que precisa saber dessas diferenças. Até a próxima. Tchau, tchau.